Com Beto Tormes, Walter Castanho, Anderson Furtado e o Barone. Lembrando que você participa conosco através da hashtag RDC Inteligência Emocional, conversar conosco, dar a sua opinião, enfim, a sua contribuição ao nosso programa. Para conversar conosco hoje, muito honrado de receber aqui um dos pioneiros da programação neurolinguística no Brasil, médico, diretor da consultoria Dolphin Tech, Dr. Nelson Spritzer. Que prazer recebê-lo. Prazer é meu. Mas honra. Realmente uma gratidão muito grande pela sua presença aqui. A nossa equipe de produção foi atrás do senhor. Olha que bacana receber aqui o Dr. Nelson Spritzer, porque eu acredito que o senhor, se não é a maior, é uma das maiores autoridades em programação neurolinguística no nosso país. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Uma honra estar aqui. Eu vou começar lhe perguntando algo que as pessoas me questionam. Embora eu tenha um pequeno conhecimento disso, eu quero que o senhor responda. O que é a programação neurolinguística, doutor, professor? Como preferir. A programação neurolinguística é um nome complicado de uma coisa que cada vez mais se revela uma coisa muito simples. Ela é simples no sentido de entender como é que ela funciona. Ela não é simples no sentido de fazer o uso dela. Há uma confusão por aí. Às vezes parece simples quando a gente vê o praticante praticando, mas não é. Atrás daquilo ali tem uma ferramenta bastante complexa. Mas o que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, ela estuda os mecanismos dos processos inconscientes que regem os nossos comportamentos. Dito assim, parece, né? Vamos lá, a cibernética estuda há muito tempo já como é que as máquinas funcionam, com a sua sofisticação, com as suas possibilidades. As máquinas estão ficando cada vez mais complexas, inteligência artificial, computação, rede social, etc. e tal. A programação neurolinguística é o estudo cibernético da mente humana. Para dar uma resumida, a mente humana, a gente sabe, funciona como se fosse uma máquina extremamente inteligente. A mente inconsciente. A consciente é um outro departamento. Mas a mente inconsciente são padrões cibernéticos de função. E a programação neurolinguística é exatamente isso, é estudar como é que a máquina funciona. E aí, existe aquele pressuposto, ou enfim, aquela máxima de que a vida é 10% que acontece e 90% a forma como eu reajo a esses acontecimentos. E o senhor concorda? Realmente é assim, e por isso que a PNL está aí para ajudar a viver com essa questão toda? Eu acho que o percentual, esse foi o Spinoza que disse isso, o percentual não sei se é exato, eu acho que até é pior, ou pior ou melhor, depende do ponto de vista. Mas eu acho que é 91%, ou 99%, ou 95% é o modo como a gente reage, e talvez 5% é o que realmente está acontecendo. A nossa maneira de encarar as coisas é que determina o efeito delas para nós. As coisas são neutras, qualquer coisa, qualquer fato. Os fatos são neutros, não existe fato positivo e não existe fato negativo. O fato é neutro. É a maneira como a gente reage ao fato é que determina a qualidade, o impacto daquilo para nós. E é verdade isso, doutor, porque até nas questões mais drásticas, e aí eu vou numa questão bem pontual, particular, para que o senhor possa até falar para quem passou pela mesma coisa. Eu tive um grande trauma, que foi a morte do meu pai, quando eu tinha 15 anos. A partir dali, obviamente que a minha vida teve um outro formato, uma outra forma, em função de eu ser filho mais velho da minha mãe, enfim, ter um irmão menor. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo perceber hoje, com o pouco conhecimento que tem de inteligência emocional e de programação neurolinguística, que talvez se as coisas não tivessem sido daquele jeito, eu não estaria aqui agora. Provavelmente. Isso já é uma forma da gente tentar interpretar que mesmo uma morte, algo drástico, dependendo da forma como a gente possa interpretar aquilo, a gente possa ter menos sofrimento, para ser mais direto. Sim. Imagina que milhares, centenas de milhares, talvez mais, pessoas vivem uma situação parecida com a tua. Perda de pai na adolescência, etc. e tal. Condições parecidas, vamos lá. Alguns deprimem e não saem do chão. Alguns não faz muita diferença, eles vão fazer o que tinham que fazer. Alguns, aquilo é o estímulo que eles precisam para ir em frente, se ultrapassar até os seus próprios limites que eles tinham como pré-concebidos, porque eles se sentem então agora no encargo familiar de tentar fazer as coisas. Então, onde é que está a causa disso aí? Foi a perda do pai? Não, a causa foi o processo interno. A perda do pai é um incidente inevitável, um fato que aconteceu. Mas o jeito que tu reage a isso
foi determinado por ti, pelo teu livre-arbítrio, pela tua decisão e pelos processos internos, que é onde a PNL entra. A PNL não entra na tua decisão. Isso é um engano que o pessoal tem de achar que a PNL vai fazer com que a pessoa queira coisas que talvez não queria antes. Não, a PNL não interfere no que as pessoas querem. A PNL faz as pessoas conseguirem, PNL é Programação Neurolinguística, é uma abreviatura, faz as pessoas conseguirem com mais facilidade, mais objetividade, aquilo que elas já querem. Uma pessoa que quer pouca coisa vai conseguir de uma forma mais rápida ou mais, eficaz aquela pouca coisa. Poderia querer mais? Claro que sim. Então, eu estou tentando, nesse primeiro bloco, Dr. Nelson Spritzer, trazer mais quase que o prefácio da PNL, falando dessas questões básicas que a gente vive todo dia. No segundo bloco, daqui a pouquinho a gente já vai ter o segundo bloco, eu vou lhe perguntar algo sobre a tal da síndrome do domingo à noite, que eu gosto muito de falar, porque às vezes é uma coisa que também está incrustada sem nós sabermos que ela foi incrustada ou o porquê, embora ela está lá gravada por algum motivo, mas depois a gente vai falar sobre isso. Ainda sobre essas questões iniciais, Dr. Nelson Spritzer, quanto à própria PNL em si, é possível de que as pessoas já tenham atitudes relacionadas à PNL sem perceber? Atitudes no sentido de quê? De conhecimento? De reagir de formas... não vou dar bola para tal situação, embora eu não tenha esse conhecimento. Vamos esquecer o nome Programação Neurolinguística, que é o nome da ferramenta, né? Exato. Vamos falar das pessoas. As pessoas têm reações incorporadas, gravadas, como se fossem os aplicativos dos nossos aparelhos celulares. A gente tem eles estão lá. Se a gente usa ou não usa, ok, mas eles estão lá. Uhum. Alguns estão rodando o tempo todo, porque faz parte da função do aparelho. O nosso inconsciente é a mesma coisa. A gente está reagindo à vida, ao mundo, às coisas, aos estímulos, o tempo todo, mesmo que a gente não se dê conta. A maioria das nossas respostas são totalmente fora do nosso controle consciente. A maioria, ninguém lá dentro pergunta para nós se a gente quer ou não quer que reaja daquele jeito. A gente vai reagir. Por quê? Porque programação anterior foi feita nesse sentido. Por isso que a programação neurolinguística se chama programação, porque a gente tem a ideia de reprogramar, acessar essa programação defeituosa ou limitante e fazer uma programação mais eficaz. E isso tudo num nível inconsciente. E aqui é que está o nosso grande problema do praticante de programação neurolinguística, porque ele vai acessar uma área que o cliente não sabe, porque é inconsciente. Ele também vai ter que acessar a sua própria área, que também é inconsciente, para ajudar o cliente a fazer um upgrade do software. Então, aqui tem o milindre técnico da programação neurolinguística. E o senhor concorda que a maioria dessas crenças limitantes, elas são colocadas realmente por quem nos cria? A gente não nasce com isso. Não nasce com isso. São com os nossos pais. Com a convivência com os pais, em primeiro lugar, a escola, a religião, o meio, os amigos, a cultura que a gente vive. Tudo isso aí faz parte do banho cultural e social que a gente tem e que vão influenciando as nossas crenças, o que a gente vai instalando. Mas aqui também uma palavra de cautela. Você, como eu, como todos, a gente teve num meio parecido com os nossos amigos, por exemplo, com os nossos contemporâneos. Nem todos eles são iguais a nós, nem todos eles têm as crenças que nós temos. E eles foram expostos ao mesmo meio. Por que é diferente? Porque os estados emocionais que a gente tinha na hora de gravar, as crenças foram gravadas. Quando a gente estava com aquele estado emocional, aquilo também influenciou. E isso é bem particular. E todos eles, independentemente da forma como foram criados, caso tenha esse comportamento que ele não gosta, a programação linguística pode resolver ou amenizar. Como é que funciona na sua análise? A programação neurolinguística ajuda o sujeito a mudar determinados padrões, e esses padrões incluem comportamentos, respostas emocionais, processos de pensamento, até crenças. A gente consegue fazer com que a pessoa modifique, desde que ela tenha uma ideia do que ela quer e desde que ela permita que a gente dialogue com ela num nível de diálogo muito técnico que a programação neurolinguística oferece. É uma conversa que, para quem é leigo, parece uma conversa meio de doido,
porque é uma conversa que vai na estrutura do pensamento e não no conteúdo daquela vivência, daquela experiência que a pessoa traz. Então ela te conta a história que ela quer mudar. A história para nós não é importante. A gente vai procurar a estrutura dessa história, fazendo perguntas esquisitas, que não são usuais. E aí a gente vai buscar sinais comportamentais que vêm do inconsciente da pessoa para nos dar uma ideia da estrutura do pensamento. E esses sinais têm 3 camadas. A camada mais grosseira são os gestos, aquilo que a gente chama de linguagem não verbal. A segunda camada são os movimentos dos olhos, que tem a ver com os processos neurosensoriais, e a terceira camada tem a ver com aquelas microexpressões faciais que foram celebrizadas na televisão pela série Lie to Me. E essas 3 ondas de sinais vêm ao mesmo tempo. E o praticante tem que estar treinado para ler essas 3 ondas e, em fração de segundos, emitir a próxima pergunta. E ler a próxima onda e emitir a próxima pergunta. E fazer disso uma espécie de loop de feedback neurolinguístico. E aí ele chega na estrutura do processo de pensamento. E é interessante você colocar isso da questão dos gestos, né? Porque quando a gente ouve falar da inteligência emocional e da própria PNL, alguns falam, não, você vai aprender a saber quando a pessoa mentindo. Está ou não está à vontade com você, se está mentindo ou não está, ou se a mulher ou o homem está interessado ou não está. Não, se cruzou os braços é que tua conversa está ruim. Se botou a mão no queixo é porque não está interessado. Enfim, se botou a mão no cabelo é que está querendo ser sensual. Isso é mito, né? Depende. Porque depende da forma como a pessoa é. Lógico. Escuta, uma palavra, se eu te der uma palavra agora, montanha, qual é o significado que ela tem? Em princípio não deveria ter nenhum. Por quê? Porque eu não te dei o contexto. Então qualquer palavra solta sem contexto, a gente não tem como entender o que a pessoa está falando. O gesto é a mesma coisa. Se eu fizer qualquer gesto, mas qualquer gesto, posso fazer esse gesto aqui. Se eu não te der o contexto que eu estou dando para esse gesto não é necessariamente o positivo que todo mundo acha. Pode ser outra coisa. Então, é preciso considerar a linguagem gestual como a gente considera a linguagem verbal, o contexto da linguagem. Esse mito de, olhou para não sei o que é mentira, né? Não, a pessoa pode ser criativa e ela está olhando para um campo criativo e não é mentira, ela está imaginando alguma coisa. Então depende do contexto, a gente precisa analisar sempre o contexto. E essa questão do olhar também tem aquela história do lado criativo e do lado recordado. E daqui a pouco, se olhar para baixo é porque está procurando algo que mentiu, enfim, existem várias situações. Né? Não é isso. Em geral, olhar para baixo é entrar em contato com os sentimentos. Exato. Com os feelings, ou com a crítica. Mas, de novo, isso também não é necessariamente obrigatório. A pessoa pode estar com uma dor no dedão, ela pode estar com o dedão inflamado, eu não sei, está com o sapato. Exato. Daqui a pouco ele olha para baixo porque o dedão está incomodando. Bom, eu tenho mais uma questão, mas nosso tempo estourou nesse primeiro bloco, mas eu quero que na volta o senhor responda, por gentileza, que é exatamente aquele dos polos invertidos, que às vezes tem pessoas que não têm o lado criativo de um lado e de outras pessoas são invertidos. Isso existe? Existe. 15% da população. A busca ocular é ao contrário. E aí isso acontece, é um fenômeno raro, 15%, 85% é padrão, né? Mas quem é treinado a gente percebe quando é invertido. Muito legal. Dr. Nelson Spritzer, um dos pioneiros da programação da linguística no Brasil, conosco aqui no Inteligência Emocional da RDC TV. Dr. Nelson Spritzer, que também é médico e diretor da consultoria Dolfintech, conosco hoje nesse final de domingo. Programa muito especial e na volta tem muito mais aqui na RDC TV. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de dourar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro.
Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Voltamos com o segundo bloco do Inteligência Emocional aqui na RDC TV, no seu final de domingo, no final da programação aqui da RDC TV no domingo, sempre o nosso Inteligência Emocional. Recebendo hoje um dos pioneiros da programação neurolinguística no Brasil, o Dr. Nelson Spritzer, que além de médico, é diretor da consultoria Dolphin Tech, aqui em Porto Alegre. E estamos, é claro, debatendo com o mestre. Eu estou mais aprendendo do que apresentando qualquer coisa hoje aqui. Estou honrado da presença do Dr. Nelson Spritzer, que vai responder para mim o seguinte agora, doutor Nelson. Inteligência emocional e programação neurolinguística. Estamos falando da mesma coisa ou uma está inserida na outra, doutora? Então, primeiro vamos definir inteligência. Deixa o emocional esperando. O que é inteligência? Inteligência é quando a gente tem várias escolhas, a gente cria escolhas ou elas se oferecem para a gente e a gente consegue escolher aquela que funciona melhor para nós naquele determinado contexto. O inteligente é o cara que faz as melhores escolhas disponíveis. Inteligência emocional é o sujeito que usa as melhores emoções nos seus devidos contextos. Então, programação neurolinguística é uma ferramenta que aumenta a capacidade de criar ou perceber as escolhas que existem e aumenta a velocidade de decidir, de adotar aquela escolha que funciona melhor. Por isso que programação neurolinguística e inteligência tem tudo a ver e programação neurolinguística e inteligência emocional tem tudo a ver também. Pois é, e quando se fala em inteligência, eu sempre me remeto a aprendizado, a escola, a formação. E desde que tive, doutor, os primeiros conhecimentos de inteligência emocional, seja vivencial, né, como um cursista e depois alguma coisa pequena de formação, mas que já me transformou em algo melhor do que eu era, na minha própria opinião, eu sempre imaginei que aquele aprendizado numa escola integral, numa escola de formação lá do primeira série, na minha época era primeiro grau, segundo grau e depois... Primário, ginásio? Era diferente do de hoje. Mas eu sempre considerei que se as pessoas tivessem aquele conhecimento, professores, alunos e principalmente pais, nós teríamos uma geração... É difícil de falar, não sei se melhor, mas com mais bem dotados. Inteligência, mais dotada de conhecimentos. Claro. Estou errado? Não, tá certo. Conhecimento não, mas de capacidade sim, é diferente, né? Uhum. Conhecimento é o dado, a capacidade é o que tu faz com o dado. Mas vamos lá, isso que tu está dizendo é fantasticamente importante, é uma pena que ainda não temos na nossa sociedade, na cultura educacional, essa capacidade de perceber que existem coisas além do usual, além do tradicional, aquilo que vai um pouco mais fora da caixinha, do pensamento quadradinho, né? E a programação neurolinguística, ela veio fora da caixinha, ela é uma ferramenta fora da caixinha, ela não é tradicional, ela não está dentro do sistema normal de aprendizagem de capacidades humanas. Então, a escola, o sistema educativo, etc. e tal, não tomou conhecimento. A pedagogia não tomou conhecimento. A própria academia, de um modo geral, as universidades, de um modo geral, não tomaram conhecimento e agora estão tomando conhecimento meio atrasado, meio retardado e muito mal entendido, atabalhoado. Tu tem toda a razão. As crianças, se tivessem, os pais das crianças, educando as crianças, se tivessem um pouquinho dessa formação de inteligência emocional, de competência de uso das suas ferramentas internas, dos seus pensamentos, das suas emoções, que a programação neurolinguística é um dos caminhos, não é o único, tem vários outros, mas é um belo caminho, funciona muito bem. Se todos esses pais, os professores e os alunos tivessem à sua disposição, nós estaríamos preparando essa geração que está vindo aí muito mais qualificadamente para um mundo onde a explosão das mudanças da inteligência artificial,
da robótica, da cibernética, dos desafios de transição rápida estão ocorrendo muito rapidamente, muito impactadamente, e nem todo mundo está preparado. Nós não, por exemplo, os nossos filhos que estão hoje começando ou estão no meio do colégio lá na sua formação, eles daqui a pouco vão entrar na universidade ou já estão, eles não vão ter o seu emprego que a gente pensou que eles teriam. Eles estão fazendo formação para nada, aquilo que eles estão se formando não é mais útil, já hoje não é mais útil. Quando eles saírem da formação, eles vão ter que fazer outra coisa. Já está defasada a formação educacional, nível primário, nível secundário e nível universitário, em relação ao que o mercado está oferecendo. E até eu sempre coloco isso para os gestores, eu falei para prefeito, para governador, para deputados. Alguns deles até falam, não, é importante e tal, mas infelizmente não fazem nada para que isso aconteça. E aí é uma crítica direta, realmente, que a gente possa observar isso. Não acontece primeiro porque eles não sabem, ignorância, e não acontece porque quando sabem tem medo, que é o pior de todos os fatores. E aí se a gente entrar nessa aí, a gente vai até vasculhar muita coisa de por que algumas coisas não acontecem no nosso país. Exatamente. Porque aí muda o entendimento. Exatamente. A maior causa das limitações do nosso país, na minha percepção, é medo. Nós somos um povo que tem medo, mais medo do que os outros. Os outros também têm, mas o americano não tem, ou o japonês, ou o alemão, ou o europeu, eles têm muito menos medo do que nós. A gente aprendeu de vários fatores, aí dá um outro programa, e aí nós vivemos esse medo latente, o medo de ser feliz, o medo de ter sucesso, o medo de ter dinheiro. O brasileiro, quando diz que tem dinheiro, ele fica com vergonha. Ele diz, olha, eu fiz dinheiro, mas foi um sacrifício. Ele não diz com o peito aberto, com orgulho. Ele tem problema de ter sucesso. E isso foi colocado através de uma programação neurolinguística que nós não percebemos. Uma programação ao contrário. Ao contrário. Uma programação negativa. Limitante. Que é aquela história, não vai lá que a moça vai te pegar. Você nunca vai lá naquele lugar e cresce com uma criança com medo, por exemplo, um adolescente com medo. Mas então, não. Quantas vezes a gente ouviu a história de que quem tem dinheiro é porque roubou? Ou porque é ruim, porque passou a perna em alguém, porque subiu em cima de alguém, ou pisou em alguém. Gente... Então é melhor não ter dinheiro, né? É melhor. A virtude está na pobreza. A gente ouviu isso em tudo que é lugar, dentro dos templos, fora dos templos, nas famílias, dos amigos. E o senhor sabe que no final de semana passado eu fui numa peça de teatro, não vou citar aqui para não, né, mas que uma das falas de uma pessoa bem-sucedida, uma das dicas que essa pessoa, para tornar-se bem-sucedida, recebeu foi: seja egoísta. Se você pensar nos outros, você não vai ser feliz e não vai ter sucesso. Essa é a mentalidade que muitas vezes tem, fecha exatamente do que o senhor está falando, né? Isso aí. E que é errada. Claro que é. Porque não é a pessoa que não faz o bem também pode obter sucesso. Ao contrário, a pessoa bem-sucedida consegue fazer mais bem para mais gente. Exatamente. Mas é uma filosofia que ficou distorcida. E é claro que na peça, até para fazer justiça, ela depois é desmistificada, né, essa relação de sucesso com a pessoa que agiu dessa forma egoísta. Depois ela vê que na verdade aquilo estava errado, que até adquiriu tudo o que queria adquirir, mas era uma pessoa infeliz, sozinha. É que aí de novo, como tudo tem que contextualizar. Se você está num barco que só tem fracassados e suicidas, você deve ser egoísta e cuidar da sua vida. Exato. Agora, se você está num barco de pessoas que estão ali do mesmo jeito que você, tentando sobreviver, e se você consegue um caminho melhor, compartilha. E as pessoas que estão com você vai ter uma sinergia, todo mundo vai se ajudar. Você aprendeu um caminho que funcionou para você, você passa para os outros, o teu caminho enriquece. Os outros vão te apoiar mais. Eu nunca vi, né? Olha, eu estou na estrada há muito tempo. São quantos anos já de programação neurolinguística? Eu sou formado em medicina desde 78, imagina. Olha aí. Em programação neurolinguística desde 90. Então, já lá se vão muito tempo. Eu nunca vi alguém que compartilha competência, sucesso, caminhos que encontrou e que piorou a sua vida por ter compartilhado. Muito pelo contrário, as pessoas que compartilham aumentam os caminhos disponíveis e os seus resultados. Então e aí não tem nada de místico ou espiritual. Se quiser pode, mas não tem. É simplesmente porque é um processo educativo do próprio cérebro.
O cara que compartilha está ensinando o seu cérebro que é bom aprender mais para ser mais útil. E esse é um belo propósito para o cérebro. Muito bom. Dr. Nelson Spritzer, nosso convidado de hoje, aqui no Inteligência Emocional. Impressionante que passou rápido esse segundo bloco, né, doutor? Passou bastante rápido. Já voltamos para o terceiro bloco. Você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional. Daqui a pouquinho tem mais para você aqui na RDC TV. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico, o tri-táxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Carla é recepcionista. Atende o telefone, cliente, entregador. E quando chega em casa, ainda sobra energia para brincar com o seu filho. Como ela faz para cuidar da formação do Pedrinho? Leva ele todo dia até o Sesquinho. Te amo, mãe! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Sesquinho é um deles. Escola infantil para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos com nossa Inteligência Emocional neste domingo, recebendo hoje o Dr. Nelson Spritzer, médico e diretor da consultoria Dolphin Tech, um dos pioneiros da programação neurolinguística no Brasil. Eu já disse nos outros blocos, vou ser repetitivo. Hoje eu estou aprendendo e estou aqui só questionando as minhas dúvidas, e que com certeza também é a sua em casa, no nosso Inteligência Emocional. Doutor, eu escrevi há muito tempo, e falei isso no nosso primeiro programa aqui, um artigo sobre a síndrome do domingo à noite, aquela depressão que o cara tem, e tal. Isso também pode falar tranquilamente que é algo que a programação neurolinguística, vou usar um termo aqui, o senhor me corrige, cura ou transforma, ressignifica? Curar é uma palavra muito pesada. É muito forte, pressupõe, né? Doença, não é uma doença, né? Na maioria das vezes não é uma doença. Mas assim, essa síndrome, ela é gêmea da síndrome da sexta-feira de noite, né? É verdade, o oposto. É o oposto, né? Então assim, o que é isso? Isso significa que o sujeito não é feliz trabalhando. Porque se o sujeito é feliz trabalhando, ao contrário, ele fica feliz quando chega no domingo, porque ele está pronto para mais uma jornada de uma semana fazendo o que ele gosta. Ou seja, o Faustão não tem culpa, então, doutor? Não tem culpa, não. Não, isso faz parte da vida, né? Da nossa vida, as nossas escolhas de vida. Então a maioria das pessoas não está realmente fazendo aquilo que gosta. A maioria, infelizmente. E aí, bom, tem gente que não tem escolha, tem gente que tem que fechar o nariz e continuar. Então, ok, faça isso por algum tempo, mas vai colocando as pontes para você conseguir, em determinado momento da sua vida, às vezes demora um pouco, fazer aquilo que dá mais satisfação, né? Vai diminuindo as concessões para aquelas coisas que você não gosta. Todo mundo faz concessões para o que não gosta, mas vai diminuindo ao longo do tempo, né? Isso é o ideal para todo mundo.
a história da aposentadoria. Tem gente que tem medo da aposentadoria. Devia ser o contrário. A aposentadoria devia ser a melhor época da vida, porque é quando o sujeito já não precisa fazer mais nada o que ele não gosta, agora ele só vai fazer o que ele gosta. Isso teoricamente seria o ideal. Então, a síndrome do domingo de tardezinha ou do domingo fim do dia é um sinal de que você tem que ficar atento às suas escolhas, ao que você faz, o que você está fazendo da sua vida. Eu trabalhei durante muito tempo em CTI, em unidades de tratamento intensivo. Eu vi muita gente morrer, muita gente pela profissão, cardiologista. E eu nunca vi, quando o sujeito está quase morrendo, horas, dias, pouco tempo, eu nunca vi nenhum moribundo, quando conseguia dizer alguma coisa, eu nunca vi eles dizerem: se eu tivesse mais um dia, ou se eu tivesse mais uma semana, ou se eu tivesse mais um mês de vida, doutor, eu voltaria para trabalhar. Nunca vi. Isso para mim é dramático. Por quê? Porque a gente gasta 80% do nosso tempo acordados trabalhando. Nós fazemos aquilo que, se sobrar pouco tempo de vida, eu não quero mais fazer isso. Gente, nós todos temos pouco tempo de vida. Nós todos estamos terminais. Então, assim, você tem que saber o precioso que é a sua vida e considerar, claro, diante das escolhas que a gente tem, o tempo que a gente tem para administrar essas escolhas, fazer aquilo que é o melhor para você, para um dia, que não demore muito, você vai chegar no domingo de tarde e vai dizer: puxa, que bom, vamos de novo, agora que eu vou fazer coisas boas. E na sexta-feira também, porque descansar, se divertir também é bom. Não, eu costumo dizer, né, que essa história do domingo à noite, que às vezes a gente considera, o domingo é o primeiro dia da semana, e aí tem também aquela história do final de semana. E as pessoas têm dificuldade em lidar com os fins, sejam qualquer que seja da vida. Mas dá para ser diferente também, doutor? Claro. Dá para se criar algo diferente em cima disso? Mas o final e começo é um conceito relativo da nossa cabeça. Cada vez que toca o despertador, você está começando. E cada vez que você põe a cabeça no travesseiro, em tese, você está terminando aquele período ativo, vamos lá. Porque o sono também faz parte. Mas assim, nós estamos sempre começando e recomeçando, e aprendendo e reaprendendo. Você está dizendo que você está aprendendo, eu também estou aprendendo, junto com você, aqui, o tempo todo. A gente está sempre aprendendo. A troca nos ensina muito mais do que sozinhos. O ser humano foi desenhado, o cérebro humano foi desenhado para aprender em companhia. A gente aprende muito devagar sozinho. A gente aprende muito rápido quando está com outras pessoas. Então, a vida é isso, né? A síndrome do domingo de fim de tarde é esse momento do aviso. Você está indo no caminho que você gostaria de ir, ou talvez você tenha que rever seus conceitos. E muita gente está nos assistindo agora, final de um domingo, e acredito que ouvindo tudo isso, a gente não está querendo dizer que se o cara não está muito animado para amanhã, não peça demissão, não é assim, mas pense, né, de uma forma coerente e segura, responsável, para tentar mudar de vida. Isso aí, não, você pode estar tendo que fazer coisas agora que não tem muita escolha, mas você vai colocando pontes, eu chamo isso de pontes para o futuro. Então, faça um curso que você estava adiando, porque isso vai te capacitar para, sei lá, vai abrir um caminho que você nunca pensou, vai ler coisas que você nunca leu, vai visitar lugares que você nunca foi, vai conhecer pessoas que você não costuma, vai fazer coisas que você não está habituado. Porque vem aquela regra da programação neurolinguística que diz: se você fizer o que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve. Exato. Então, é insano acreditar que você faz a mesma vidinha, e o diminutivo cabe, e quer que tenha um resultado diferente. Exato, novos comportamentos para uma nova vida, né? Provavelmente aumenta a chance. Essas técnicas, doutor, que são mais usuais, a dos 21 dias para se tornar um comportamento, um hábito, isso geralmente funciona. Mas para funcionar, a pessoa que está sendo submetida a esse, vou dizer, ensinamento, esse conhecimento, ela tem que estar disposta a fazer também. Saber que se fizer aquilo vai dar o resultado. Vamos devagar. Primeiro, a neurologia, a memória do nosso cérebro, a neurociência estuda o miolo, o cérebro.
A filosofia estuda a mente, o pensamento, e a neurolinguística fica administrando esses dois. Então, assim, a neurologia estuda a memória. A memória recente, ela se transforma em memória duradoura depois de 21 dias. A neuroquímica muda, as sinapses mudam. Isso não obrigatoriamente quer dizer que todos os comportamentos que você se submeter durante 21 dias vão virar padrão. Não necessariamente, mas aumenta a chance, você está correto. Se você fizer alguma coisa que você quer adotar como automático para você, diante de algumas circunstâncias, algumas condições, 21 dias seguidos que você fizer aquilo, a sua chance de ter aquilo como automático aumentou. Não é determinante, é probabilístico. Isto afeta o comportamento mecânico. Isto não necessariamente afeta a parte emocional. A parte emocional não responde a esse tipo de padrão de 21 dias com tanta facilidade assim. É um pouco mais complexo. Mas o que você falou a palavra-chave, o querer é fundamental. Se você não quiser, nem o mecânico não se instala em 21 dias, que dirá o emocional, que é mais exigente. Por isso que uma pessoa, por exemplo, larga a bebida, né? O cara é chegado no álcool lá, né? Um alcoolista, e ele é viciado na bebida, mas aí ele sozinho quer lutar contra isso, que é muito bom. Só que às vezes o troço é tão grave que ele fica 21 dias limpo, né? Seja lá do que for. A chance da recaída é enorme. Não importa que ele ficou 21, 22 ou 23, porque ele mexeu um pouco no mecânico do hábito dele, mas ele não mexeu na estrutura emocional, crenças e personalidade. E essa mexida exige fundamentalmente o querer. E aí o querer é uma minoria de pessoas que chegam a esse patamar de sabedoria. Eu chamo isso de sabedoria. O sujeito querer uma coisa melhor do que ele tem. Isso é muito sábio. A maioria das pessoas não quer. Até às vezes por medo. Medo. Elas se escondem atrás do biombo do medo e aí então elas preferem não querer. Porque o querer dá problema, né? O querer dá responsabilidade. Quando você quer alguma coisa e vai atrás, aumenta a bronca, aumenta o preço a pagar. Doutor, a gente tem 1 minuto para esse bloco. A história do relógio biológico é mais ou menos isso? O relógio biológico é o nosso cérebro. O relógio biológico tem a ver com o corpo, com o organismo e com a parte essa do cérebro também. Então tem vários relógios, tem vários tempos, um deles é esse dos 21 dias. Quando você amputa uma perna, você passa 21 dias sentindo a perna que você não tem, o membro fantasma. Depois de 21 dias, você para de ter aquele tipo de percepção anômala, normalmente. E isso é a parte do organismo, é a parte neurológica do miolo. Agora, a parte do pensamento não obedece a essa regra com tanta facilidade. Deixa eu avisar aqui a Alexia e a Nina que nosso programa hoje terá 8 blocos. Eu vim 4, 5 questões em cima dessa última resposta do Dr. Nelson Spritzer, nosso convidado hoje aqui no Inteligência Emocional, Dr. Nelson Spritzer, que é o pioneiro da programação da linguística aqui no estado e um dos grandes do Brasil, um dos primeiros a trazer. E no próximo bloco eu quero saber como surgiu essa ideia de buscar o estudo, buscar o conhecimento para, inclusive, trazer isso para ajudar as pessoas, porque a PNL é isso, né? Para ajudar as pessoas. Participe conosco, hashtag RDC Inteligência Emocional no Twitter, no Facebook, você que está assistindo, comenta, compartilha, fique à vontade. Já voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090.
Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Voltamos com o último bloco do Inteligência Emocional deste domingo, recebendo o Dr. Nelson Spritzer, médico, diretor da consultoria Dolphin Tech e um dos pioneiros da PNL no Brasil, da programação neurolinguística. Deixei para esse bloco, doutor, como é que foi que o senhor descobriu, como chegou até o senhor a PNL para que pudesse buscar o conhecimento e trazer, e hoje está aqui expandindo com a gente tudo isso? Foi uma descoberta gradual. Eu na época que descobri, no finalzinho de 80, início de 90, eu era chefe de serviço a unidade de hipertensão arterial, primeiro do Hospital de Clínicas, depois do Instituto de Cardiologia. Eu era já mestre, já doutor, tinha virado palestrante com um renome bastante grande e nessas andanças em congressos internacionais eu encontrei alguns colegas que sabiam coisas do tipo, estão fazendo programação neurolinguística nos Estados Unidos. E o que é isso? Eles me diziam, é uma ferramenta para diminuir a ansiedade. Eu era chefe da unidade de hipertensão arterial e eu quero saber. Aí eu fui lá e aprender o que é que está acontecendo e aí encontrei uma pessoa chamada Linda Sommer, em New Jersey. E a Linda Sommer virou uma amiga hoje, nós somos até hoje grandes amigos, as nossas famílias convivem. E ela me abriu a porta para a programação neurolinguística, ela era a primeira trainer mulher da costa leste dos Estados Unidos. E ela me introduziu ao Bandler, que ela era muito amiga. Então o Bandler naquela época estava ainda também no começo do desenvolvimento da ferramenta e eu tive essa facilitação. E aí eu tive que fazer todo o meu desenvolvimento, a minha formação no exterior. No Brasil não tinha nada, era absolutamente deserto. Tinha um pedacinho um embrião de uma escola em São Paulo que se auto-intitulou Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que não era nem sociedade, nem brasileira e um pouco neurolinguística. Então, assim, não tinha material para trabalhar, era pouco, era pobre, era inicial. E aí eu fui, então, em busca no exterior, o que eu pude, e fizemos durante muito tempo um bate-volta, e depois eu trouxe a escola para Porto Alegre, e daí o desenvolvimento da própria escola deu o meio para que eu pudesse aprender. A escola teve, então, alunos, grupos de estudo, prática, consultorias individuais, coletivas, e isso foi fomentando o caldeirão cultural de trabalho para poder aprender mais a ferramenta. Muito legal. E quem o senhor lê? Quem o senhor admira dessa geração de agora? Tem vários nomes que hoje dão palestra, treinamentos, escritores, enfim. Quem o senhor admira desses todos que estão aí? Eu vou te dar uma notícia que talvez não te satisfaça, mas da geração atual eu não leio nada. E eu sou muito crítico em relação à qualidade do material que está sendo feito. O material que está sendo feito é muito ruim, não é ruim. Ruim já era. A programação neurolinguística desde o começo fez um material ruim. O próprio criador, o Richard Bandler, e o John Grinder, os dois que começaram a programação neurolinguística, o material deles era ruim, ainda é ruim. Mas assim, o pessoal piorou muito esse material. Então, do ponto de vista de literatura, é pobre, é medíocre, é superficial. É algo. Se você me pergunta, é melhor ler do que não ler, eu digo ok. Né? É melhor ler do que não ler, mas cuidado que você vai ler coisas que não são exatamente como está escrito ali, né? Mas assim, se você quiser realmente ler sobre programação neurolinguística, eu te remeto ao material de origem, que é ruim, mas serve. O atual é ruim e com cuidado talvez nem sirva. O material de origem é Richard Bandler, Sapos e Príncipes, primeiro. Depois todos os outros livros que sucederam, Ressignificando, Atravessando, Usando Sua Mente, enfim, tem vários. Richard Bandler, John Grinder. Um pouco do material do Robert Dilts, que foi um dos pioneiros. E dali para frente, meu cuidado. Fica com o pé para trás. Eu escrevi 5 livros, eu tenho 5 livros publicados que eu escrevi para me ajudar no meu treinamento, eu não faço barulho com eles. Eles são material didático de apoio a treinamento. E tenho o cuidado de confeccionar os livros no sentido de
ter aquilo que é essencialmente verdadeiro, original, relacionado com o que foi feito desde o início, sem muita mistificação, sem muita coisa do tipo oba-oba, a técnica que cura não sei o quê. Isso é uma balela, não existe técnica que cura coisa nenhuma em programação neurolinguística. Existem ferramentas que, usadas de uma forma organizada, aumentam a chance do próprio indivíduo achar saídas melhores. Hoje o trabalho do coaching é muito difundido. Coaching é um nome mais recentemente difundido de uma coisa antiga. O coaching vem do esporte. Do treinador. Né? Exatamente, o treinador. Então, assim, você vai ajudar uma pessoa a desenvolver habilidades, você é o coach dessa pessoa. Isso existe em qualquer área. Os coaches que hoje estão se formando por aí, eles estão confundindo um pouco esse termo com outras coisas. Então, tem o coach de vida. O coach de vida... O que acaba banalizando. Até. Exatamente. É uma mistificação de terapia. Então, o cara ele se intitula coach de vida porque ele não pode se intitular terapeuta, porque ele não é formado em qualquer área que o credencie ou habilite. Então, assim, e aí ele também não tem a competência que ele acha que tem para fazer os processos que ele vai se meter. Então, o coach, dentro da sua ideia original de auxiliar pessoas a aumentar suas competências, especialmente comportamentais, vamos lá, ele é perfeito, ele sempre funcionou, ele é ótimo e tem bons institutos que ensinam isso. Os coaches que se propõem a mexer com emoções, a mexer com vida, a mexer com resolução de limitações pessoais na área emocional, na área afetiva, na área de relacionamento interpessoal, muito cuidado, porque aí exige mais competência do que os cursos de coach estão dando. E aí entra a programação neurolinguística. A programação neurolinguística é o kit de ferramentas que supre a qualquer coach que vai se meter nessa área de mexer com pessoas. Perfeito. Então eu sou um defensor muito incisivo de que você quer fazer coach, ótimo, faça neurolinguística. E aí você vai fazer coach legal. Eu gosto muito de enfatizar isso, doutor, porque a programação linguística dá, como o senhor falou, tudo que um coach precisa para lidar com as emoções de uma pessoa. As pessoas. E ainda assim, é claro, uma formação que tem que ser bastante ampla para que ele possa estar preparado para qualquer situação. Né? Exatamente, exatamente. Aí você pode ser um coach esportivo. Imagina, um coach esportivo que tem programação neurolinguística. Ele pega o garoto lá de base, que ele vai ajudar a desenvolver uma competência, o garoto tem um problema com a mãe, com o pai, com o tio, com a vida, ele tem a habilidade para conversar com o garoto, orientar o garoto e até encaminhar, se ele diagnosticar algo maior. E isso tudo tem elementos da programação neurolinguística e não necessariamente no coach. O senhor falou de esportivo, o senhor trabalhou no Inter, né? Trabalhei no Inter. Até eu estava lembrando aqui, eu sou contemporâneo como setorista, o senhor trabalhava lá no Internacional, de que ano a de que ano? De 2000 a 2003. A célebre equipe multidisciplinar do professor Medina e com a gestão do Miranda, que muito me orgulhou trabalhar com ele, muito meu amigo, e fizemos um trabalho pioneiro, um trabalho inédito, Zé Mário de técnico, depois Parreira, nós chegamos a trabalhar com eles e foi uma experiência muito interessante, muito interessante. O Tite trabalha muito isso na seleção, né? Trabalhou, né? Agora, vamos ver se vai renovar, acho que vai renovar. Eu te confesso que eu não sei exatamente o quanto o Tite tem essa competência. Não sei se com conhecimento ou não, mas ele trabalha algumas intuitivamente, com certeza ele tem essa competência intuitiva, mas eu não sei se ele tem a ferramenta. O Filipão chegou a trazer uma psicóloga esportiva para ajudar a seleção brasileira, e que na época não deu um bom resultado, tanto é que perdemos de 7-1. Mas provavelmente não foi culpa dela, ela simplesmente pegou uma equipe que já tinha problemas mais sérios do que estavam aparentes. Doutor Nelson Splitzer, daríamos para fazer 4, 5 programas aqui, porque ficaram muitas questões, mas quero lhe agradecer muito aqui a presença do nosso Inteligência Emocional. Vou lhe convidar mais vezes, com prazer, se estiver disponível. Agradecer a nossa produção, a Nina Chari e a Alexa Ventura, que lhe convidaram, lhe trouxeram aqui. Para mim foi muito mais do que um prazer, uma honra poder estar aprendendo aqui com o senhor e que possamos ter mais oportunidade de conversar. Fico muito feliz com a sua presença para chancelar o nome do programa Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Satisfação. Igualmente. Obrigado. Quero ir lá aprender com o senhor lá na Dolphin Tech. Com certeza. Gente,
Muito bacana, Dr. Nelson Spritzer, um dos pioneiros da programação neurolinguística no Brasil, conosco aqui no Inteligência Emocional da RDC TV. Questionamentos, coloca aí na rede social, hashtag RDC Inteligência Emocional, no Facebook a gente também transmitimos ao vivo e você participa conosco da nossa programação. Domingo que vem tem mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV, agradecendo a nossa equipe técnica com o Beto Tormes, Walter Castanho, Anderson Furtado e o nosso Barone, né, que está sempre ali no comando de tudo, e que nós estejamos a semana que vem mais uma vez com mais Inteligência Emocional. Gratidão a você pela companhia e gratidão ao Dr. Nelson Spritzer pela presença. Um grande abraço, boa noite, tchau. Chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090.